Oi pessoal, vamos discutir agora o exame físico no idoso. É lógico que esse exame físico tem que ser completo e sistemático, só que a gente tem que ficar atento a alguns achados que são comuns e que não têm significado patológico. Além disso, vamos discutir achados benignos e de bônus algumas dicas de sinais que realmente devem chamar a atenção para doenças específicas. Na face, é comum que a gente tenha um nariz mais proeminente, que nos olhos a gente veja uma ptose senil, ou seja, aquela pálpebra mais caidinha. Você vê também o arco senil, que é aquele halo esbranquiçado no perímetro da córnea. Você pode ter também pupilas menores e até com uma certa diferença de tamanho entre elas, uma pequena diferença entre elas. Um outro ponto é que o tempo de relaxamento e de acomodação aumenta, mas a reação pupilar à luz é preservada. Cerca de 1/3 dos idosos apresenta anormalidades no desvio conjugado do olhar para cima, na ausência de condições patológicas. Na cavidade oral, você pode ter veias varicosas na parte ventral da língua, sem nenhum significado. Quando a gente está fazendo o exame da cavidade oral, é importante que a gente fique atento a questão das úlceras bucais traumáticas, secundárias a dentaduras, dentes faltando, fraturados e ao aumento da incidência de aftas. Nesse momento, a gente pode até fazer um rastreamento para disfagia. Você pede para o seu paciente tomar uma colherinha de água, que vai dar ali mais ou menos 9 ml, e você observa no minuto seguinte se vai ter o surgimento de tosse, engasgo, ou se você vai ter uma alteração da fala, a gente costuma chamar de voz molhada. Na pele, a gente vê habitualmente uma perda da gordura subcutânea, uma redução da secreção sebácea, ressecamento, enrugamento e perda de elasticidade. Nas unhas, é muito comum que a gente veja uma acentuação das estrias longitudinais, perda do brilho e uma maior tendência a rachaduras. No exame do tórax, é importante lembrar que ginecomastia é comum, mas que isso não exclui que essa ginecomastia esteja associada a outras condições patológicas, como hepatopatias, por exemplo. Também é frequente um aumento do diâmetro antero-posterior, assim como uma redução da expansibilidade, ou seja, você pode ter um pouco mais de dificuldade para escutar os murmúrios vesiculares. A percussão mantém o seu significado clínico similar ao de um adulto jovem. Uma frequência respiratória acima de 24 já chama atenção realmente para uma doença subjacente. Outro ponto importante para lembrar é que a taquipneia pode preceder o diagnóstico de infecção respiratória em até 3 ou 4 dias. Na ausculta, as crepitações basais são frequentes, geralmente não têm significado clínico e elas podem desaparecer até a tosse. Ou seja, nos idosos a gente pode ter estertorações pulmonares sem pneumonia e pneumonia sem estertorações pulmonares. Temos também algumas particularidades em relação à pressão arterial. Uma delas é o hiato auscultatório, ou seja, você tem um desaparecimento dos sons na ausculta durante o esvaziamento do manguito, o que resulta em você subestimar a pressão sistólica ou superestimar a diastólica. Como você corrige isso? Associando o método palpatório, ou seja, você insufla o manguito até o desaparecimento do pulso. Outro ponto importante é a pseudohipertensão, que é causada pelo endurecimento das artérias, ou seja, você tem um paciente com uma pressão falsamente elevada, mas que não tem alteração nos órgãos-alvos compatíveis com alguém que manteria habitualmente aquele nível pressórico. Outras particularidades do exame cardiovascular. É muito comum uma dificuldade de palpação do ictus cordis, é muito comum uma hipofonese das bulhas, assim como você pode ter sopros sem significado clínico causado pela calcificação das válvulas. Um sinal que chama a atenção para a insuficiência cardíaca num paciente com imobilidade é o edema sacral, e esse sinal é frequentemente negligenciado. O exame do abdômen segue as mesmas regras do exame no paciente adulto jovem, mas você vai ter uma redução da área de exposição porque você tem uma aproximação
do gradil costal e da pelve. No sistema geniturinário, nos homens chama atenção a hipotrofia testicular e a hipertrofia prostática. Seguindo para o sistema osteomuscular, faz parte do envelhecimento a redução da altura, a lentificação da marcha. Um outro ponto são as alterações articulares devido à elevada prevalência de artrose e demais doenças osteoarticulares. Em relação aos reflexos, o reflexo aquileu pode estar ausente. Esse conteúdo foi útil para você? Se inscreva no canal e nos siga nas redes sociais.